Olá, seja bem-vindo ao nosso seminário de cura interior. Que bom que você veio, que bom que você está aqui participando conosco. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso seminário de cura interior, num formato diferente, não presencial, mas de forma online, uma experiência nova, algo novo de Deus na nossa vida, no nosso coração. Mas Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem dado a direção de todas as coisas e nós estamos alegres, satisfeitos no Senhor, e é uma alegria muito grande nós estarmos aqui mais uma vez junto com você para nós darmos sequência aqui ao nosso seminário. É bênção de Deus. Ontem nós tivemos a abertura, foi bênção, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Hoje eu quero abordar mais alguns assuntos com você, mais alguns princípios bíblicos com você, e amanhã nós, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, nós queremos estar encerrando o nosso seminário. E como eu te falei ontem, é uma sequência. Ontem nós abordamos alguns princípios, hoje eu vou dar sequência em alguns princípios aqui, e amanhã nós vamos estar fechando. E que você possa participar dos 3 dias, para que você não perca nada, para que você possa pegar a linha de raciocínio, a linha de pensamento, e a libertação e a cura de Deus possa acontecer na sua vida, na nossa vida. Somos uma igreja no caminho de cura, somos uma igreja no caminho de libertação. O desejo do meu coração é que você seja poderosamente abençoado por Deus, e estou com muita expectativa da parte de Deus para esses dias que nós estamos aqui através do nosso seminário. Nós vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos pensar na palavra de Deus. Abra o seu coração, já vá se preparando, já dê liberdade ao Espírito Santo. Ore ao Senhor. Eu sei que você já orou para estar aqui, eu orei, nós estamos debaixo de oração, e que você possa estar já se preparando, abrindo o seu coração e dando liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa estar ministrando em nossa vida, em nossa necessidade, que Ele possa ministrar em nossas vidas e necessidades em nome de Jesus de Nazaré, e que você receba de Deus o que Deus Ele tem reservado para nós no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Sempre, pra sempre.
Muito bom nós estarmos aqui juntos novamente, dando sequência ao nosso seminário CI Online. E é uma alegria para nós estarmos aqui com você, que você possa participar, que você possa compartilhar, que você possa interagir, conosco nesses dias. Ontem e hoje nós estamos aqui de forma gravada. Amanhã, domingo pela manhã, na parte da manhã, 9 horas, nós vamos estar encerrando o seminário e nós vamos estar online, nós vamos estar ao vivo aqui com você e dando liberdade. Amanhã nós vamos estar fechando o nosso pensamento, a nossa linha de pensamento, vamos estar fechando a palavra de Deus e nós vamos dar liberdade para você interagir, para você estar preparando perguntas, dúvidas que de repente surjam durante esses dias ao seu coração, ou que você queira tirar dúvidas, Amanhã nós vamos ter essa oportunidade, nós vamos ter um tempo onde nós vamos interagir aqui através de perguntas e respostas. E eu espero em Deus que eu possa responder a sua pergunta, o seu questionamento e possa sanar todas as dúvidas do seu coração. Amém? Alegria para nós estarmos aqui juntos. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos pensando num texto de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, é o texto que nós vamos pensar aqui nesses 3 dias. Nós vamos extrair aqui alguns princípios desse texto, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, para que nós possamos pensar juntos aqui, e recebermos de Deus aquilo que Deus ele ministrou no meu coração. Eu quero entregar para você, eu recebi e eu quero entregar para você. Vamos ler o texto? Diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E o que nós estamos pensando aqui? O que nós estamos compartilhando com você nesses 3 dias de seminário? O que Deus ministrou ao nosso coração que nós estamos compartilhando com você? Como receber a cura de Deus? Como receber a cura de Deus? Ontem nós aprendemos algumas coisas aqui. Ontem nós aprendemos alguns princípios, extraímos alguns princípios do texto, E de repente você pode estar pensando: pastor, o que esse texto tem a ver com libertação e cura interior? É um texto que fala da queda do homem. O que isso tem a ver com a libertação e cura? O que isso tem a ver
com a minha vida. Se você aguentar a mão até amanhã, acompanhar aqui até amanhã as suas dúvidas e a resposta vai vir para o seu questionamento. Então nós vimos alguns princípios ontem sobre libertação, né? Porque nós herdamos algumas heranças religiosas e alguns conceitos religiosos que falam de libertação, mas que não tem nada a ver com a libertação. Então eu expus alguns princípios elementares, alguns fundamentos elementares, básicos aqui, sobre libertação e cura. Vou só dar uma passada com você, porque nós já vimos ontem, e a gente vai dar sequência aqui naquilo que nós começamos a pensar sobre como receber a cura de Deus, baseado aqui nesse texto da palavra de Deus. E nós vamos extrair aqui alguns princípios bíblicos e espirituais para a nossa vida. O primeiro princípio que a gente viu é que libertação é autolibertação, e nós aprendemos então que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não é fator externo, é interno. Então eu preciso querer, eu sou responsável pela minha cura e pela minha libertação. Nós aprendemos também que libertação é para os justos. E o conceito que a gente tinha que era para o ímpio. Que libertação é para ímpio. E que eu tinha que expulsar demônio da vida das pessoas. E que libertação é expulsar demônios. Não. A libertação é para o justo, é para aquele que já nasceu de novo, é para aquele que já está numa caminhada com Deus, é para aquele que já tem um relacionamento com Deus. Então libertação é para os justos. Provérbios capítulo 11, versículo de número 8. Uma outra coisa que nós deixamos aqui ontem é que a igreja não é lugar de libertos, mas a igreja é lugar de libertação. Então cai por terra aqui que igreja é perfeita, que igreja é um pedaço do céu na terra, que na igreja só tem anjos, só tem santos, só tem gente bacana, só tem gente curada. Não, igreja não é lugar de libertos, mas a igreja é o lugar de libertação. Então eu preciso entender esse conceito, esse princípio. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui ontem é que a responsabilidade da minha libertação e da minha cura é minha. Então eu não tenho que transferir responsabilidades. Não é pessoas que vão promover isso, não é igreja, não é pastor, não é profeta, não é sacerdote, não é religião, não. A responsabilidade da minha cura e a responsabilidade da minha libertação é minha. Depende de mim, depende de você. Você é responsável pela sua libertação e pela sua cura. Uma outra coisa que nós aprendemos é que nós estamos sujeitos à lei da herança e nós estamos sujeitos à lei da responsabilidade. E o que é isso? Nós aprendemos que 30% daquilo que nós vivemos é lei de herança. Nós herdamos geneticamente, herdamos emocionalmente, herdamos espiritualmente. Então 30% do que acontece na sua vida é a lei da herança. Você herdou. E 70% daquilo que a gente vive na nossa vida é a lei de responsabilidades. É o que? São as minhas escolhas, o que eu vivo. 70% do que nós estamos vivendo são resultado das minhas escolhas. 30% herança, 70% daquilo que eu vivo são baseado nas minhas escolhas, fundamentado nas minhas escolhas. É a lei da herança, 30%, e a lei da responsabilidade. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui ontem, que nós deixamos aqui para você, é que para haver libertação e cura, são necessárias 3 coisas: confissão de pecados, arrependimento de pecados e deixar pecados.
Então vamos lá? Vamos agora aqui no singular. Confessar pecado, se arrepender de pecado e deixar pecado. Então, para acontecer libertação e cura, tem que acontecer essas três coisas. Ah, não, eu fiz uma coisa só, tá bom? Não, não tá. Ah, eu fiz duas, eu fiz a maioria. Não. Eu preciso confessar, eu preciso arrepender e eu preciso deixar pecado. Para haver libertação e cura, é preciso uma outra palavrinha fundamental, que é renúncia. Lembra lá que a gente falou da lei da herança? Então, tem coisas que eu herdei. E herança, eu posso renunciar. Então, eu posso abrir mão. Eu posso estar renunciando. Então, precisa acontecer renúncia para haver libertação e cura na minha vida. Então, precisa que haja renúncia. Você precisa renunciar a algumas coisas. Eu não sei, de repente, tem coisas aí na sua vida que você está precisando renunciar. Um outro princípio que nós deixamos aqui com você ontem é que para haver libertação e cura é preciso entender que isso é um processo. Então a gente viu o processo de salvação, né? A salvação é uma, mas ela tem que acontecer em 3 momentos: no espírito, na alma e no corpo. Nós aprendemos que o grande problema nosso hoje, o maior problema nosso hoje é a alma. A igreja, o problema da igreja é a alma, o nosso problema é almático. O espírito, para ser salvo, basta ele crer, basta ter fé, é pela fé. Agora o problema está aqui, olha, minha alma, porque minha alma se move em 2 dimensões, do espírito e do corpo. E a alma, para ser salva, ela precisa ser transformada pela renovação da vossa mente, do seu entendimento. A alma, para ser salva, é pela palavra. Então tem que ter palavra. Aí entra a importância da palavra, de eu estudar a palavra, de eu buscar palavra. Então eu preciso entender que libertação e cura é um processo. O corpo, né, nós falamos ontem, para ser salvo é pela ressurreição. Jesus não deixou o corpo, Jesus levou o corpo, né? Ok? Está dando para entender? Nós estamos conseguindo captar esses princípios. São princípios fundamentais para que a gente possa caminhar aqui no dia de hoje. Então, libertação e cura é processo, é dia a dia, é tomar a cruz dia a dia. Não existe evangelho sem cruz. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho cor-de-rosa, de bolinha branca, esse evangelho de prosperidade, que você vem para Jesus, ele vai te dar tudo, isso aí não existe, isso é balela, ok? Então eu preciso entender que libertação e cura, eles são processo na vida da gente. Um outro princípio que eu deixei para você aqui ontem é que para haver libertação e cura é preciso que haja conserto. E a Bíblia diz que eu preciso voltar aonde eu caí. Então nós aprendemos ontem que nós, na nossa vida inteira, nós abrimos portas, nós fechamos portas, nós erigimos altares, nós estabelecemos casamentos. Não, pastor, eu sou solteiro. Não, nós estabelecemos casamentos. Né? Por quê? Porque relação sexual fora de casamento é casamento. Você está entendendo? Então, sexo fora de casamento é casamento. Então, cada pessoa que eu me envolvi, eu casei. Então, eu preciso, olha o processo. Eu preciso voltar. Eu preciso renunciar, eu preciso desfazer o que eu fiz, eu preciso fechar a porta que eu abri, eu preciso abrir porta que eu fechei, eu preciso quebrar altares que eu erigi a deuses, altares que eu erigi a demônios, altares que eu sacrifiquei, altares que eu derramei sangue. Então eu preciso desfazer, porque senão vão existir legalidades espirituais na nossa vida e vai existir perseguição espiritual. Porque a gente acha o seguinte, a religião, ela pensa o seguinte: não, aceitou Jesus,
tudo resolvido, tudo beleza, tudo pronto. Não está. Ah, não, eu posso prosseguir, é daqui para frente. Ei, tem a parte de trás. Então eu preciso voltar. Eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso consertar. Eu preciso colocar em ordem. Eu preciso renunciar. Eu preciso quebrar altares. Eu preciso desfazer os pactos, as alianças que eu fiz. Eu preciso requerer sangue derramado em altares. É uma série de coisas. Não é simples assim. Não, eu vou embora, vou para frente. Sua vida vai ser uma inconstância, porque vão existir legalidades espirituais na sua vida. Satanás, ele age através de legalidades espirituais. Se tiver legalidade, ele tem direito legal de agir. Então, você não... E aí a gente vai viver um conflito, né? Porque a gente não vai entender. Poxa, eu sou crente, eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu não perco culto, eu oro, eu estudo a Bíblia. Por que não acontece? Por que sempre acontecem essas coisas na minha vida? Simples. É porque você não voltou. Você não fez conserto, você não desfez, você não renunciou, você não quebrou altares, você não requereu sangue derramado em altares, você não desfez o que você fez. Você está entendendo? E não é simplesmente eu recebi Jesus, está tudo resolvido. Ei, Calvário, cruz no Calvário é princípio de redenção e não fim. Então eu entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e crer nesse sacrifício e receber Cristo na minha vida é simplesmente o começo, não é o fim. Você está entendendo? Então é um processo que eu preciso passar por ele. E se eu quero verdadeiramente viver o que Deus tem para mim, se eu quero verdadeiramente ser uma pessoa liberta, se eu quero ser uma pessoa realmente curada, eu preciso fazer esse processo, passar pelo processo, voltar aonde eu caí e começar a consertar, a colocar as coisas todas em ordem. Eu gosto do exemplo de um moço, um moço morava sozinho, andarilho, um homem que vivia catando lixo em rua, morava só. E durante 40 anos esse moço catando lixo na rua e levando para casa dele, catando lixo na rua e levando para casa dele. Aí depois de 40 anos nesse estilo de vida, esse moço ouve o Evangelho, ele recebe o Evangelho, as boas novas chegam ao Evangelho, ele crê em Cristo e ele recebe Cristo na vida dele. Aí eu te pergunto, com uma semana ele consegue limpar toda essa sujeira que ele, em 40 anos, ele levou 40 anos levando lixo para casa. Em uma semana ele põe em ordem esse negócio todo? Não. Será que com um mês? Talvez não. Um ano? Não. Você está entendendo? 40 anos catando lixo. E agora ele tem Cristo. Para ele limpar, fazer a limpeza, colocar em ordem a casa dele, vai levar um tempo, é um processo. É um processo. E é isso que eu preciso entender. Quantos anos eu andei sem Cristo, sem Deus, acumulando lixos na minha vida? E aí eu recebi Cristo, eu criei no sacrifício da cruz do Calvário. Acabou? Está tudo resolvido? Não. Começou o processo. Então, eu estou nesse processo, nesse caminho de cura, nesse caminho de libertação. E não é porque hoje eu sou pastor, porque eu pastorei uma igreja, porque eu fiz curso disso e curso daquilo, está tudo resolvido mesmo. Não está. Não está. E eu preciso, então, continuar caminhando o caminho de cura e o caminho de libertação. Então é necessário conserto. E o último conceitozinho que a gente viu ontem, fundamental para acontecer libertação e cura interior, se chama decisão. O grande problema seu e meu se chama decisão. Nós somos muito indecisos, muito inconstantes. Há uma variável na vida da gente. E a gente não toma uma decisão.
Uma hora você quer, uma hora você já não quer, uma hora você quer de novo, daqui a pouco você não quer mais. Por quê? Porque você não tomou uma decisão. E essa decisão, ela tem que ser no coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela se refere a coração, ela está se referindo a espírito. Então, para eu tomar uma decisão no coração, significa que eu preciso tomar uma decisão espiritual. E eu dei o exemplo de Daniel, que Daniel, quando levado adolescente para a Babilônia, ele decidiu, e o texto diz firmemente no seu coração, não se contaminar com as coisas de Babilônia. Né? Então, o que a palavra está dizendo? O que a palavra está revelando? Que ele tomou uma decisão espiritual. Ei, eu vou ficar com Deus, eu vou servir Deus, eu não vou abrir mão do meu Deus, né? Eu vou permanecer nos princípios, eu decidi, eu não vou me contaminar com o sistema, com o mundo, com o que o mundo oferece, com as seduções do mundo, com as ofertas do mundo, não. Porque eu decidi no meu coração, eu quero Deus, eu vou servir Deus, eu vou servir ao Senhor. Então, o que eu preciso, o que é necessário para acontecer libertação e cura na minha vida e na sua? É necessário você tomar uma decisão. Talvez o que esteja faltando para mim e para você é isso, essa decisão. De repente você já foi para a igreja, você é de igreja, nós entramos por porta de igreja, é fácil entrar por porta de igreja, qualquer um entra pela porta da igreja, mas o que está faltando é você tomar a decisão de realmente estabelecer uma aliança, um compromisso com Deus, e eu e você tomarmos uma decisão de entrarmos não pela porta da igreja, mas entrarmos pela porta do arrependimento. E aí, verdadeiramente, o princípiozinho lá que eu passei para você, eu confessar pecado, me arrepender de pecado e deixar pecado. Eu tomar uma decisão, não, eu vou viver uma vida santa, agradável a Deus. Eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Decisão. Tome uma decisão, que nesses dias o Espírito Santo de Deus possa estar se movendo a seu favor, a meu favor, que o Espírito Santo possa estar trabalhando na sua vida, no seu coração, e que ele possa estar te impulsionando, convencendo, motivando você a tomar essa decisão no coração. Um outro exemplo que eu amo é o de José no Egito, também adolescente, né, levado como escravo para o Egito, vai parar na casa de Potifar, né, e a mulher feia, mas era um avião, assédio sexual com José. José, virgem, transpirando hormônio, e aquela mulher em cima pressionando, ô José, vem, se deita comigo. E o que acontece? Aquele moço não queria, não? Queria. Só que ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma decisão no coração, uma decisão espiritual. Eu não vou me contaminar, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não abro mão do meu Deus. E José, então, o que acontece? Ele não cai, ele não cede à tentação, né? E vai passar por consequência, você sabe da historinha dele, mas era um moço que tinha decisão, posição na sua vida. E talvez é isso que esteja faltando, falar não para o pecado, né? Não, eu não quero. Eu não quero. Você está entendendo? E aí, o texto aqui, o que tem a ver esse texto com libertação e cura? O que isso tem a ver? Nós aprendemos aqui ontem que Gênesis é o livro dos princípios, é o livro do princípio, é um livro que trata do princípio de tudo, do começo de todas as coisas, e para tudo existe um princípio.
Então esse estilo de vida que eu estou vivendo, que você está vivendo, de repente você aí precisando de libertação, precisando de cura interior, existe um princípio, existe um fundamento, existe uma causa. Eu gosto muito da historinha da aranha, né, que a dona da casa, ela vem, limpa, tira as teias de aranha. Aí passa uma semana, a teia está lá tudo de novo, no mesmo lugar. Por quê? Porque ela não matou a aranha. E enquanto não se mata a aranha, a teia vai existir. Então por quê? Porque tem uma causa. E a gente às vezes trata paliativamente os nossos problemas, os nossos pecados. E a maioria de nós fazemos limpezas e faxinas, mas não matamos a aranha. E a aranha volta a tecer na minha vida e na sua. Então existe um princípio. O texto fala o quê? Da queda do homem, da entrada do pecado na criação. Era tudo perfeito, era tudo pleno. E o homem então decide rejeitar Deus, decide pecar, escolhe pecar, né? Toma a decisão de pecar e se desvia do propósito de Deus. E o homem então pecou. E aí a gente aprendeu que pecado é a origem de todo mal. Nós aprendemos que pecado é um estado mal da alma. Nós aprendemos que teologicamente pecado é errar ao alvo, né? O alvo é Deus. E nós aprendemos no texto que pecado é ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. E pecado é morte. Independência de Deus é morte. O salário do pecado é morte. Então o homem pecou, o homem permitiu, deu abertura para que o pecado entrasse na criação, e devido a essa queda aqui dos primeiros pais, Adão e Eva, devido a esse capítulo 3 aqui de Gênesis, todos nós precisamos de libertação e precisamos de cura na nossa vida. Então eu preciso de libertação e eu preciso de cura na minha vida. Lembra lá da herança? Nós herdamos. Herdamos essa natureza. É aquilo que eu te falei ontem. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a mentir. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a roubar. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a fazer pirraça. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a desobedecer. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a ser rebelde. E tudo isso está em mim, está em você. Por quê? Porque nós herdamos, é herança. Não tem como. Né? Só se eu renunciar. E é isso que é o processo. Eu preciso renunciar. Então, depois dessa queda, depois aqui desse todos nós precisamos de libertação e precisamos de cura. Então Deus te colocou aqui, te colocou aí, fez você, tocou no seu coração, o Espírito Santo te incomodou a você participar desse seminário de cura interior. Para quê? Para que você receba aí libertação e cura na sua vida. Hoje nós estamos dando mais um passo no caminho de cura e no caminho de libertação. Hoje você está dando mais um passo no caminho de libertação e de cura na sua vida. E escute e receba. Deus está gerando algo novo na sua vida. Deus está gerando algo novo em nossas vidas. Deus está gerando algo novo. Receba em nome de Jesus de Nazaré. E aí a gente deixamos aqui ontem 5 princípios espirituais, bíblicos espirituais, sobre como receber a cura de Deus. Como receber a cura de Deus. E o que nós aprendemos? Primeiro princípio, você, olha, anote. Não confia, não, eu vou guardar, vou memorizar. Eu também já cometi muito erro assim, né? Não, eu vou lembrar. Às vezes vem uns pensamentos bacanas, nossa, coisa linda mesmo. Aí eu penso, não, depois eu lembro, eu não vou esquecer não. E não lembro mais.
porque eu não anotei, não escrevi, aí eu aprendi a anotar. Então agora, opa, papelzinho, anota a ideia aqui, anota o pensamento ali. Por quê? Porque senão vai embora. Então, o ideal é que você esteja anotando, né? Eu já vi, né, algumas pessoas postaram lá no Zap, no grupo do seminário, alguns pensamentos que nós deixamos ontem. Isso é lindo, bacana. Então é importante a gente fazer isso. Quanto mais você escreve, anota, mais você memoriza. Quanto mais você ouve, mais você memoriza. Por isso que a gente fica aqui, olha, vou repetir para você, vamos recapitular. Fala aquele negócio, fala aí para o seu vizinho. Ah, não, aquilo ali é espiritual. Não, tem nada de espiritual ali. Ali a questão é para a pessoa assimilar. A repetição traz assimilação. Quanto mais você repete, mais você aperfeiçoa. Amém? Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui ontem, como receber a cura de Deus, parando de ferir a santidade de Deus. O que está acontecendo aqui no texto? O que está acontecendo aqui com Adão e Eva? A atitude de Eva e de Adão está ferindo a santidade de Deus. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema meu e seu. Então, para eu receber libertação e cura, para eu receber cura de Deus, eu preciso parar de ferir a santidade de Deus, o princípio de santidade de Deus. E a outra coisinha que está acontecendo aqui, séria, que tem a ver comigo, com você, e é atual, o texto é para nós, está lá no Gênesis, mas é para nós aqui hoje, é a rebelião contra o reino de Deus. Porque a atitude de Adão e Eva é rebelião contra o reino. Eles estão ferindo a santidade de Deus, ferindo o princípio de santidade, e eles estão se rebelando contra o reino, contra o governo de Deus na vida deles. E de repente a gente está aí, nós somos de igreja, nós somos membros de igreja, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento fere o princípio de santidade de Deus, e o nosso estilo de vida é rebelião contra o reino. Eu não estou submisso ao reino. Não é Deus que me governa, é eu que estou no governo. Eu que estou no controle. Né? E eu tenho me rebelado. Por quê? Porque eu não faço vontade de Deus. Eu estou fazendo a minha vontade. Eu acrescento Deus e faço a minha vontade. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero Deus, mas eu quero fazer o controle. Sou eu, Senhor. Né? É aquele negocinho de Salvador e Senhor. Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Muita gente é só como Salvador, só quer salvação, porque tem medo de inferno, tem medo do que vai acontecer. Às vezes tem até dúvida, né? Tem vida depois da morte mesmo? Será que tem vida eterna? Será que realmente existe esse negócio de inferno? Né? Tem gente que está na dúvida. Aí na incerteza aí, não, deixa eu ficar com Jesus aqui como Salvador. Mas Senhor, não. Não é Ele que me governa. Então, como é que está a minha vida, a sua vida? Como é que estão as nossas atitudes? De que maneira nós vivemos? Rebeldes diante de Deus? Ferindo o princípio de santidade de Deus? Então, para acontecer cura e libertação, meu querido, primeiro princípio que a gente aprendeu, eu preciso parar de ferir a santidade de Deus. Segundo princípio que a gente viu, eu preciso vencer o processo de tentação. Aqui está acontecendo um processo de tentação. Eva está sendo tentada. O alvo da tentação é o homem, é você, sou eu, somos nós. Então, existe um processo de tentação. Está acontecendo um processo de tentação aqui. E como é que é o processo de tentação? A mente é atacada com mentiras, Satanás está atacando a mente dela com mentiras, e as emoções e a vontade. Elas são atacadas com tentação, com oferendas, com sedução. Né?
E aí, o que aconteceu com Eva aqui? Eva viu o fruto, viu que era agradável, pegou, comeu e deu para Adão comer também. Então nós aprendemos ontem que a imagem produz pensamentos, os pensamentos produzem sentimentos e os sentimentos produzem ação ou reação. Então tudo isso aconteceu aqui com a nossa querida Eva, né? Ela viu, ela desejou, ela tocou, ela comeu e ela deu para o seu marido comer também. Ela não conseguiu vencer o processo de tentação. Tem muita gente aí que está nessa situação, que precisa de cura, que precisa de libertação, que não consegue vencer o processo. E a gente aprendeu aqui, né, que é importante. Como é que Jesus venceu? Jesus passou pelo processo de tentação. Não era 100%, ele deu 100%, não, era a humanidade dele, 100% homem, e foi tentado da mesma forma, só que Jesus era o verbo, Jesus tinha palavra, Jesus não abriu mão de princípio, abriu mão de palavra e derrotou Satanás, não na sua força humana, física, intelectual, não, social, não. Ele vence na palavra. Então, vamos lá? Como é que eu vou receber a cura de Deus? Primeiro, parando de ferir a santidade de Deus. Segundo, vencendo o processo de tentação. Terceiro, parando de escolher o mal. E o que Eva fez aqui? Ela escolheu o mal. Nós aprendemos ontem que Deus não estabeleceu uma limitação de escolha, mas Deus estabeleceu o bem e o mal. A nossa liberdade de escolher é que nos faz ser humanos, nos faz homens. Então Deus nos dá possibilidades de escolher e eu preciso fazer a escolha certa. Você faz a escolha e a escolha faz você. Então pare de escolher o mal. Eva escolheu o mal, não escolheu o bem. Ela poderia ter dito não, Satanás, não quero, eu vou ficar com o que Deus falou, eu não vou abrir mão de princípio, eu não vou abrir mão da palavra de Deus, eu não vou quebrar princípio espiritual de Deus, eu não vou. Né? Então a gente aprendeu que ela ontem, ela fez o quê? O que a gente aprendeu ontem? Ela escolheu o mal. Para de escolher o mal, escolha o bem. Deus sempre coloca diante da gente, né, a bênção e a maldição. Esse caminho, tem esse caminho largo, mas tem esse estreito aqui. Escolha a vida, escolha a bênção, né? Depende da sua escolha. Então pare de escolher o mal. Para eu receber cura de Deus e ser liberto, eu preciso parar de escolher o mal. Quarto princípio que a gente aprendeu ontem: eu preciso parar de transferir responsabilidades. E a gente tem a tendência de o quê? Responsabilizar as pessoas, os outros, a culpa é do outro, a culpa é de quem está ao meu redor, a culpa é de todo mundo, menos minha. Olha o nosso Adãozão aqui, né? Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu do fruto. A culpa é dela. É o Senhor que é culpado, porque o Senhor me deu essa mulher aí. Então a culpa é do Senhor. Então pare de transferir responsabilidade. Pecado é escolha. Satanás não peca no meu lugar. Satanás não me faz pecar. Quem peca sou eu, quem peca é você. A responsabilidade é sua, é minha. Pecado é escolha. Satanás não pode pecar pelo homem. Então pecado é ato de vontade. Eu escolhi, eu decidi. Então a culpa é minha. Esse negócio de o pecado do outro, pecado não é o meu pecado. A culpa é minha. E o quinto princípio que a gente viu ontem, para a gente caminhar, estou só recordando com você aqui, para que a gente pegue a linha de pensamento, para a gente continuar a dar sequência naquilo que nós estamos pensando. Então vamos lá, como é que eu vou receber a cura de Deus, parando de ferir, né, a santidade de Deus? Pare de ferir a santidade de Deus.
eu preciso vencer o processo de tentação, parar de escolher o mal, parar de transferir responsabilidade. E o último princípio que a gente viu ontem foi: eu preciso parar de distorcer a palavra de Deus. O que Satanás fez com Eva aqui? Distorceu a palavra. Hoje nós vivemos um tempo que a palavra está sendo distorcida, ensinamentos de demônios. Outro dia eu vi aí no YouTube um casalzinho cheio de seguidor lá. Não precisa, para ser cristão não precisa de igreja, né? Por quê? Com certeza ferem santidade de Deus, com certeza se rebelam contra o reino de Deus, não aceitam o governo de Deus. Então eu aqui no governo não, e deixa eu viver no auto-engano aqui. E aí distorce a palavra e ainda encontra adepto e seguidor, porque a falta de conhecimento, né? Tem gente que não tem conhecimento, e o que acontece? Se deixa levar por vento de doutrina, por vento de heresia. Então Satanás distorceu a palavra aqui com Eva. Nós aprendemos ontem que toda distorção da palavra de Deus é diabólico. Toda distorção da palavra de Deus procede do maligno, do diabo, e Eva aceitou a distorção da palavra. Eva aceitou. Satanás, ele dá outro sentido à palavra. E a gente aprendeu que o que ele fez aqui? Ele está tentando Eva, ela não vence o processo de tentação, e toda tentação é uma promessa de falsa plenitude. Ele está oferecendo plenitude. Você vai ser Deus. Você vai ser como Deus. Olha ele com Jesus lá. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos da terra, eu te dou sucesso. Falsa plenitude. Toda tentação é uma promessa de falsa plenitude. Amém? Até aqui você pegou? Tranquilo? Tá dando para entender? Vamos caminhar então? Podemos caminhar aqui com você então? Então, só recordando então para a gente dar a sequência, como é que eu vou receber a cura de Deus, a libertação, parando de ferir a santidade de Deus, vencendo o processo de tentação, parando de escolher o mal, parando de transferir responsabilidades, parando de distorcer a palavra de Deus. E sexto princípio, parando de buscar plenitude fora do próprio Deus. Como é que eu vou receber cura e libertação? Parando de buscar plenitude fora do próprio Deus. O que está acontecendo aqui com a nossa Eva? O que está acontecendo aqui com a nossa personagem? Eva estava buscando plenitude fora de Deus. Eva estava buscando plenitude fora de Deus. Escute, só existe plenitude em Deus. Não busque plenitude fora de Deus. Porque só existe plenitude em Deus. Não deixe, escute, receba, não deixe a plenitude de Deus pela ilusão de plenitude. Ela está deixando a plenitude de Deus pela ilusão de plenitude. Olha aqui, não, pode comer, você não vai morrer não. É porque você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal e você vai ser como Deus, Eva. Então pode comer. Ela já era plena. Ela tinha sido criada plena, imagem e semelhança de Deus. Eles eram plenos, perfeitos, havia uma perfeição. E o que ela faz? Ela troca a plenitude de Deus por uma ilusão de plenitude. Você conhece alguém assim?
Para eu receber cura e libertação da parte de Deus, eu não posso deixar a plenitude de Deus por causa de ilusão de plenitude. Jesus não deixou a comunhão com o Pai, ele não deixou a missão, o que ele tinha para fazer, ele não deixou. Ele não trocou a plenitude que ele tinha em Deus pela ilusão de plenitude que Satanás estava oferecendo para ele no alto do monte, no deserto. Ei, se você se prostrar e me adorar, eu te dou poder, eu te dou fama, eu te dou sucesso, eu te dou dinheiro, eu te dou carro, eu te dou mulher, eu te dou casa, eu te dou tudo do bom e do melhor. É só você se prostrar e me adorar, é só você trocar a plenitude de Deus pela ilusão da minha plenitude. Jesus disse: não, Satanás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Então Jesus não troca a plenitude de Deus pela ilusão de plenitude. E eu e você? Como é que nós temos feito? Diante das tentações, das seduções, das oferendas, das ofertas que têm vindo a você e a mim, qual tem sido a nossa atitude? Será que nós também não estamos deixando Deus, abandonando a plenitude de Deus por ilusão de plenitude? Será que nós também não estamos abandonando a plenitude de plenitude? Escute, você é criado em imagem e semelhança de Deus, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, nós somos plenos em Deus, perfeitos em Deus. Em Deus, fora de Deus não há plenitude. Fora de Deus há ilusão. Aí de repente você está lá, aí surge uma oferenda, uma oferta, e você fica aí balançado, aí você balança, nossa, eu não sei o que eu faço. Não troque a plenitude de Deus por ilusão de plenitude. Você está entendendo? Eu preciso entender isso. Plenitude é só em Deus, meu irmão, minha irmã. Escute, não abra mão de Deus, não abra mão das coisas de Deus. Fora de Deus não há plenitude. Fora de Deus só há ilusão. Então, essas oferendas que você tem recebido aí, essas propostas, esses convites diabólicos, esses office boys de Satanás que tem vindo à tua vida para te tirar da presença dele, do caminho, do propósito, te oferecendo um monte de coisa, é tudo ilusão. Porque só Deus tem vida plena. Plenitude só em Deus. Então, para eu receber cura de Deus, para eu ser liberto por Deus, eu preciso buscar plenitude em Deus. Eu preciso parar de querer buscar plenitude fora de Deus. Então, se você está querendo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou associar Deus com o fora de Deus. Eu vou associar a Deus com o mundo, Deus com as coisas do mundo. Não, eu vou dar um jeitinho aqui. Tem como conciliar as coisas, sim, trazer um equilíbrio. Não. Fora de Deus não há plenitude. Só há plenitude em Deus. Fora de Deus tudo é ilusão. E tem gente que precisa, que vive no deslumbre, né? Que vive na ilusão, que acha que consegue sem Deus, que não precisa de Deus. Olha a rebelião aí, ela não precisa de Deus. Rebelião contra o reino. Estava acontecendo aqui. Aqui é a raiz de todos os nossos males, né? O mal entrou, né? O pecado entrou, a raiz de todo o mal entrou, nós herdamos. E nós também ferimos santidade de Deus, e nós também
nos rebelamos contra o reino, mesmo sendo igreja, mesmo estando dentro de igreja, somos rebeldes. Eu preciso me converter, você precisa de conversão. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Essa alma minha aí precisa se converter. Eu preciso deixar de ser almático. Eu preciso parar de ser rebelde. E a Bíblia vai dizer que o espírito de rebelião, de rebeldia, é espírito de feitiçaria. E nós temos sido feiticeiro, feiticeira. Pare de se rebelar contra o reino. Pare de querer buscar plenitude fora de Deus. Fora de Deus, meu irmão, minha irmã, é ilusão. Então, para eu receber cura de Deus, eu preciso parar de buscar plenitude fora de Deus. Você está entendendo, Eva? Você está entendendo, Adão? Só em Deus nós vamos alcançar plenitude. Fora é ilusão. Tudo que você projetar, excluindo Deus, ilusão. Se Deus não faz parte da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, ilusão. Você precisa de cura, você precisa de libertação urgente. Porque fora de Deus tudo é ilusão. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Receba que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, no seu coração, no dia de hoje, que você receba de Deus, que o Espírito Santo venha de uma forma especial sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus de Nazaré, aí aonde você está. Vamos ver mais um princípiozinho então? Como é que eu vou receber a cura de Deus? Como é que eu vou receber libertação? Deixando o desejo de autonomia. Como é que eu vou receber cura? Como é que eu vou receber libertação? Deixando o desejo de autonomia. O que é o pecado? Pecado é o desejo de autonomia. O que é o pecado? Pecado é o desejo de... Eu já defini lá algumas coisas com você, né? Aqui eu estou te dando mais uma definiçãozinha. O que é o pecado? Pecado é o desejo de autonomia. Pastor, mas o que é autonomia? Autonomia, nomia vem de uma palavrinha chamada nomos. Nomia, então, vem de nomos. E o que significa nomos, pastor? Nomos significa lei. O que significa nomos? Nomos significa lei. Então, o que é autonomia? Por que o pecado é desejo por autonomia? Eu deixo a lei de Deus. Eu deixo a lei de Deus para criar e viver as minhas próprias leis. Nomos. Eu crio as minhas próprias leis. Eu não quero autonomia de Deus. Eu não quero o nomos de Deus. Eu quero o meu nomos, as minhas leis. Quando eu escolho para mim mesmo autonomia, uma lei do que é certo e errado para mim mesmo, eu escolho de forma errada. Porque o pecado é criar a própria lei. Então, quando eu tenho desejo de autonomia, ou seja, eu não preciso de Deus, Eva aqui está o quê? Vivendo o desejo por autonomia. Porque Deus falou assim, olha, não coma. Porque se você comer, certamente vocês o quê? Morrerão. E ela então tem o desejo por autonomia. O pecado é o desejo por autonomia. Eu não quero a lei de Deus, mas eu quero
a minha própria lei. Eu quero criar as minhas próprias leis. Ou seja, em outras palavrinhas, resumindo tudo isso, eu quero ser independente de Deus. Eu não quero depender de Deus. Pecado é criar a nossa própria lei do que é certo e do que é errado, independente de Deus. A gente cria a nossa própria lei, independente do que é certo e errado, independente de Deus. Eu é que determino o que é certo e errado. E aí, pecado não é pecado para mim. Não, Deus, não tem nada a ver. Então, pecado é criar a minha própria lei daquilo que é certo e errado. Eu já vi, parece loucura, né? Eu vi o caso de um casal, duas famílias. Aí aconteceu um adultério e quebrou-se. E igreja, eu não estou falando aqui de ímpio, de pessoa que não conhece Bíblia, não. Eu estou falando de gente de linha de frente. Eu estou falando de liderança, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Caíram em adultério. Destruiu-se duas famílias. E aí, os culpados, tão espirituais, muito espirituais, eles viraram e falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, se a gente casar logo, casar depressa, não é pecado. Olha o nomos aí. Olha, o pecado criando a sua própria lei daquilo que é certo. Não, adultério não é adultério, não. Se casar logo não é adultério, não é pecado. Por quê? Porque eu estou cheio de autonomia, independente de Deus. Eu crio minhas próprias leis. É a rebelião aqui. É o fazer do meu jeito. Não é me sujeitar a Deus, não é fazer do jeito de Deus, é viver a minha vida do meu jeito. Autonomia, desejo por autonomia. Eva aqui está com desejo de autonomia. E ela age independente de Deus. Ela toma do fruto, ela come, e ela também o quê? Dá para o marido dela. Então, pecado é criar a nossa própria lei do que é certo e errado, independente de Deus, e eu estabeleço o que é certo e corro na direção do que para mim é certo. Eu estabeleço e eu corro na direção daquilo que eu estabeleci. Nomos, autonomia, criar próprias leis. Você faz a escolha e a escolha faz você. Então, como é que eu vou ser curado e eu vou ser liberto? Deixando esse desejo de autonomia, querer vida independente de Deus, não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus, quer ficar com Deus, quer ficar domingo com Deus. Mas também, de segunda a sábado, fica com os demônios, fica com o inferno. Domingo, eu já tive amigo que falou assim: não, a minha esposa é titular, as outras são filiais. Né? Minha esposa, o resto é filial. Não, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu sou das filiais. Mas no domingo, não, eu sou da esposa. Você está entendendo, crente? Então, para eu receber cura, eu preciso de cura. Eu preciso ser liberto desse espírito de rebelião,
de desejo de autonomia, de independência de Deus, de querer viver do meu jeito, de querer viver, criar minhas próprias leis, correr na direção das minhas próprias leis e não querer ignorar a lei de Deus, ignorar a palavra de Deus, passar por cima de palavra de Deus, de princípio de Deus, e não estou nem aí. Então, para eu ser curado e para eu ser liberto, eu preciso deixar esse desejo de autonomia. E eu preciso sim depender de Deus. Aqui, volta para a dependência de Deus, volta para o caminho de Deus. Seja liberto desse espírito de rebelião, desse espírito de feiticeira, em nome de Jesus de Nazaré. Que isso seja quebrado na sua vida e que você não queira viver uma vida independente, Eva, Adão, que você não queira viver uma vida independente de Deus, que você não fique aí criando leis, mas que você viva um nomos de Deus. Não o seu nomos, mas os nomos de Deus. Uma outra coisinha aqui, então vamos lá, vamos recordar. Como receber a cura de Deus? Vamos lá, vamos ver o que a gente já viu. Primeiro, parando de ferir a santidade de Deus. Segundo, vencendo o processo de tentação. Terceiro, parando de escolher o mal. Quarto, parando de transferir responsabilidades. Quinto, parando de distorcer a palavra de Deus. Sexto, parando de buscar plenitude fora de Deus. E sétimo, deixando o desejo de autonomia. Oitavo princípio que eu quero deixar para você: restaurando a sua relação com Deus. Então eu preciso restaurar a minha relação com Deus. Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles quebraram a relação deles com Deus. Por quê? Porque o pecado, escute, o pecado destrói a relação com Deus. Vou repetir para você: o pecado destrói a relação com Deus. Mais uma vez, o pecado destrói a relação com Deus. E agora abra os seus ouvidos, escancare os seus ouvidos para ouvir. O pecado destrói tudo. Destrói seu relacionamento com Deus e o pecado, ele destrói tudo. E o que eu preciso? O que nós precisamos hoje? O que nós estamos precisando? Restaurar a nossa relação com Deus. Quebrar esse espírito de religiosidade, de religião na vida da gente. Ser liberto de espírito de religiosidade, de espírito de religião. E restaurar a nossa relação com Deus. Quebrou aqui. Aí no versículo 9, Deus vem e pergunta: Adão, onde você está? Onde está Adão? Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse o verso 8 que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. E tem gente que é assim, está na igreja e está escondido atrás da moita, se escondendo da presença de Deus. Tentando se esconder de Deus dentro de igreja, dentro de arraial. Levando uma vida de pecado. E o pecado destrói o relacionamento com Deus. O pecado destrói tudo. E não há um reconhecimento, não há confissão, não há arrependimento, não há o deixar. E eu continuo insistindo com esse estilo de vida. Tô mal. Fico querendo vender uma imagem que estou bem, quero vender uma imagem de super crente, super santo, super de Deus, cheio de reputação,
pseudo-reputação, quero manter a minha reputação, muito preocupado com a minha reputação, e doente, leproso, doente, precisando de cura de Deus, precisando de libertação dessa opressão maligna, opressão diabólica, vivendo uma vida de engano, de mentira, e com a mãozinha levantada, cantando, dançando, pulando, rolando, ensinando, pregando, recebendo gente na porta, precisando de cura, porque o pecado destrói o relacionamento com Deus. O pecado destrói tudo. E aí tudo está ruim, né, crente? O culto não está bom, tudo te incomoda. Eu já tive gente que falou assim, vocês cantam. E era mesmo de igreja, hein? Mesmo da mesma igreja minha. Não, vocês cantam demais, vocês oram demais. O culto demora demais, a pregação demora demais. Por quê? Porque o pecado destrói a relação com Deus, o pecado destrói tudo e nada está bom. O que você está precisando? Eu estou precisando. Como que eu vou receber a cura de Deus restaurando a minha relação com Deus? E eu preciso começar isso hoje. Você precisa começar isso hoje na sua vida. Nós precisamos começar isso hoje. Como é que eu começo, pastor? Se arrependendo, fazendo o caminho de volta, reconhecendo a sua lepra, o seu pecado, confessando o seu pecado. Eu sou leproso. Pedindo perdão e deixando essa vida, esse estilo de vida, deixando essa maneira de viver, essa rebelião contra o reino de Deus na sua vida, que não se sujeita à vontade de Deus. Se sujeitar à vontade de Deus, Senhor, faz do seu jeito, não do meu. Eu abro mão do meu jeito. Eu abro mão do nomos das minhas leis, porque eu quero o nomos de Deus, eu quero o Senhor, as leis do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Faz do seu jeito, Senhor, eu me sujeito. Eu me submeto. Mas conserto, peça perdão. Quantos precisam de cura? Quantos estão doentes de alma, feridos de alma? Quantos estão hemorragicamente, como a mulher do fluxo que a gente viu semana passada? Quantos estão com hemorragia na alma, hemorragia espiritual, que precisam de uma cura, mas precisam restaurar a sua relação com Deus. Aquela mulher caminhou na direção de Jesus, com toda a dificuldade dela. Caminhou, encarou a multidão, tocou nas vestes, porque ela cria. Eu vou ser curado, eu quero reatar, eu quero restaurar a minha relação com Deus. Eu não quero mais pecado, eu não quero mais ser rebelde, eu não quero mais me rebelar contra o reino, eu não quero mais ferir a santidade de Deus, mas eu quero o que Deus tem para mim, eu quero viver a vida de Deus, eu quero me sujeitar a Deus. Eu creio que se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. E ela caminha na direção do Senhor, ela toca, ela extrai virtude de Jesus, ela extraiu virtude, não foi Jesus que deu, ela extrai virtude de Jesus e ela alcança a graça, ela restaura a relação dela com Deus.
Jesus diz: olha, vai, minha filha, você está curada deste teu mal. É isso que você precisa, que eu preciso restaurar a minha relação com Deus. Parar de viver essa vida independente de Deus, do seu jeito. Não está funcionando, você está aí frustrado, cheio de frustração, todo amarrado. Não sai do lugar, sua vida não sai do lugar. Por quê? Porque você precisa restaurar a sua relação com o Senhor, você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa deixar o pecado. Ah, mas é difícil, pastor. Quem está dizendo que é fácil? Mas você precisa tomar uma decisão. Tome uma decisão firme no seu coração. Como é que eu vou receber a cura de Deus? Deixando de ser omisso. Deixando a omissão. Como é que eu vou receber a cura de Deus? Deixando de ser omisso, omissa. Olha aqui, a questão aqui de Adão e Eva. Qual que foi o problema de Adão nessa historinha toda aqui? Onde Adão estava quando a serpente veio a Eva, entra com o processo de tentação, e onde estava Adão? O que Adão estava fazendo? Adão deveria estar próximo da sua esposa, cuidando da sua esposa, dando segurança para sua esposa. E onde estava Adão? Ninguém sabe. O que está acontecendo com Adão aqui? Ele foi omisso. Ele está sendo omisso. Ele está ausente na hora que a sua esposa mais precisava dele presente. Omissão. Ele deixou de cuidar da mulher dele. Omissão. E quantos de nós estamos assim? Sabe qual que é o seu problema e o meu? Sabe por que eu preciso de cura em você? Sabe por que eu preciso de libertação em você? Porque nós temos sido omissos. Temos sido omissos com Deus, temos sido omissos com as pessoas, temos sido omissos com a nossa família, temos sido omissos com a igreja, temos sido omissos com filhos, omissos como pais e mães, omissos como marido e mulher. Temos sido omissos. Então eu preciso de cura. Para eu receber cura, eu preciso deixar de ser omisso, eu preciso deixar a omissão. Eu preciso deixar de ser omisso, ausente. Olha a sua média de presença às reuniões presenciais. Olha a sua omissão. Para pensar. Quantas vezes por mês você vai às reuniões de culto na igreja, na sua igreja? Para pensar. Omisso. Ai, pastor, mas minha vida é agitada, eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, eu sou cheio de ocupação. E sabe quem que te ocupa? O diabo. Porque Faraó, que tipifica Satanás lá no Egito, quando Israel estava lá cativo, e Israel queria, Moisés vem lá e fala assim: olha, Faraó, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. Ir para onde, meu filho? Ir para onde? Ir para o deserto. Fazer o quê? Adorar. Ah, vocês estão com muito tempo para adoração? Então olha aqui, agora o serviço é dobrado, porque vocês estão com tempo. Se vocês não têm tempo para adorar, eu vou ocupar o tempo de vocês.
E Satanás, a estratégia de Satanás é essa hoje. Te ocupa, me ocupa, te ocupa com um monte de coisa, um monte de afazeres. Para quê? Para que você não tenha tempo. E aí eu sou omisso do reino de Deus. Sou omisso com a igreja. Eu sou omisso com a Bíblia. Eu sou omisso com a oração. Temos sido omissos. Olha para a vida da gente. Olha para a situação da minha vida e da sua. Omissão. Agora não tem presencial. Voltou, né? Esse final de semana estava aqui em Goiânia, está voltando culto presencial, mas nós, por medida de segurança, resolvemos aguardar mais um tempo, mais uns dias, para ver o andamento das coisas. As igrejas estão retornando amanhã, domingo, dia 2, mas nós preferimos aguardar. Mas não fica aqui no online. Eu sou omisso no presencial e omisso no online, porque nem online eu participo. Nem no online eu me dou o luxo de que é só apertar um botãozinho. Por quê? Porque eu sou omisso. E como é que eu vou ser curado? Como é que você vai ser curado, liberto? A partir do momento que você parar de ser omisso, deixar de ser omissa. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Ai, pastor, eu quero cura de Deus, eu quero ser liberto, eu quero viver algo novo. Deixa de ser omisso, omissa então. Toma uma decisão, toma uma posição, restaure a sua relação com Deus. Ei, confesse, se arrependa e deixa seu pecado. Não queira uma vida independente, não troque a plenitude por Deus, por ilusão de plenitude. Porque fora de Deus não há plenitude, só em Deus. Outro dia eu falei com uma pessoa, com Deus está difícil, sem Deus está pior. Está fácil? Está não. Mas deixa Deus. Você vê como é que a coisa vai piorar muito mais para a sua vida. Então deixa de ser omisso, omissa, faça conserto. Seja liberto desse espírito de engano, desse espírito de rebelião, desse espírito de omissão. Seja liberto em nome de Jesus de Nazaré e que o Espírito Santo, nesse dia, nessa noite, possa quebrar todas as cadeias que estão amarrando, prendendo a sua vida. Que o Senhor possa abrir, em nome de Jesus de Nazaré, as portas das suas cadeias, para que você saia daí, em nome de Jesus de Nazaré, e tome uma postura e restaure a sua relação com o Senhor. E deixe de ser omisso. E a última coisa que eu queria deixar com você aqui, mas nós vamos recordar primeiro, como receber a cura de Deus. Você está recebendo aí, meu irmão, minha irmã? Você está recebendo, crente? Abra os seus ouvidos, não deixe que haja comichão nos seus ouvidos, comichão nos seus ouvidos, não é comichão nos seus ouvidos. Mas que o Espírito Santo abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito, para que você receba a cura, para que você receba a libertação da parte de Deus. Como receber a cura de Deus? Parando de ferir. Pare de ferir a santidade de Deus, vencendo o processo de tentação, parando de escolher o mal. Quarto, parando de transferir responsabilidades. Quinto, parando de distorcer a palavra de Deus. Sexto, parando de buscar plenitude fora de Deus. Sétimo, deixando o desejo de autonomia, de independência de Deus, vida independente de Deus. Oitavo, restaurando a sua relação com Deus. Nono, deixando de ser omisso. E o último princípio para a gente orar e encerrar o nosso segundo dia aqui. Como é que eu vou receber cura de Deus? Parando de esconder a realidade. Como é que eu vou receber cura? Parando de esconder a realidade.
O que Adão e Eva fizeram? Eles pecaram, eles foram omissos, eles usaram nomos, criaram as suas próprias leis, fizeram do jeito deles, eles buscaram plenitude fora de Deus, e fora de Deus é só ilusão de plenitude, mas eles se iludiram. Satanás veio, iludiu, enganou, ludibriou, e eles deram ouvido, distorceu a palavra, os princípios. Não tem nada a ver. E o que aconteceu com eles? Quando a presença veio, se esconderam. E lembra que eu falei que tem gente assim no arraial? A presença vem, a gente esconde. A gente quer esconder. E eles então o quê? Se escondem. Então, para eu ser curado, eu preciso parar de me esconder. Davi tem um episódio parecido, né? Tem um episódio parecido como o de Adão. Só que quando Davi pecou, ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus. Porque Davi tinha a característica de um arrependimento genuíno. Então ele corre para Deus. Agora o que Adão faz? Adão foge de Deus e se esconde, foge para se esconder. Ele e Eva fogem para se esconder. E Deus vem e fala: onde vocês estão? Onde estás, Adão? Não é que Deus não sabia, que Deus não é onisciente. Não, Deus sabia muito bem qual que é. É porque Deus está falando para ele: por onde você está? Que você se desconectou de mim. Houve uma desconexão. E o que significa esse esconder aqui? Uma vida de esconderijo. Por isso que eu preciso de cura. Porque eu preciso parar de me esconder, parar de usar máscara, parar de usar fantasia, parar de vender imagem que não tem nada a ver com a realidade, com a minha realidade, parar de representar papéis, parar de ser personagem e ser eu mesmo. Vida escondida, escondidinho, né? Então eu preciso parar de esconder a minha realidade. Olha Naamã lá, todo leproso, mas usava as vestes bonitonas lá, festivais, e ninguém escondia a lepra. Vida escondida, escondia a lepra. E tem muita gente assim, arranjo, né? Vida de arranjo só serve para enfeite, só serve para enfeitar. E por baixo dessa aparência toda, dessa pompa toda, dessa pose toda, tem lepra, tem pecado. Então, para eu receber cura de Deus, eu preciso parar de esconder a minha realidade. É os dois moços lá de Lucas. Ah, Senhor, eu não sou como esse outro aí. Eu jejuo não sei quantas vezes por semana. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu faço, eu aconteço. E o outro moço lá? Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus pergunta: quem saiu justificado aí no templo? Quem saiu curado aí? Aquele que reconheceu. Aquele que não se escondeu. Não tentou esconder a sua condição. E muita gente está assim. Ah, eu faço, eu aconteço, eu dou, eu sou muito bom, eu sou ótimo, maravilhoso, eu mereço, né? Eu mereço porque eu faço, porque eu aconteço. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Então, para eu ser curado, eu preciso parar de esconder a minha realidade. Vida de esconderijo. Onde estás, Adão? Onde você está, Adão? Onde você está, Eva? Amém? Nós vamos orar. Amanhã, domingo, 9 horas, eu estou esperando por você para a gente fechar aqui a nossa linha de pensamento. Eu te falei para você segurar a bronca até no domingo de manhã. Ontem nós tivemos abertura, vimos 5 princípios, hoje mais 5 princípios. Amanhã eu quero ver mais alguns princípios com você e nós queremos fechar. E eu creio que quando nós chegarmos no domingo de manhã, vai acontecer. Algo novo de Deus vai acontecer na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. A cura de Deus, a libertação de Deus
algo novo vai acontecer. Deus vai fazer algo novo na minha vida e na sua. E amanhã nós queremos fechar com você. Amanhã nós vamos ministrar os últimos princípios e vou abrir para você, vai ser ao vivo, online, e a gente vai estar dando a oportunidade de interagir e você pode trazer dúvidas, questionamentos, perguntas que você tenha. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Oh, Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz, que ela produza vida e que ela seja eficaz na nossa vida. Senhor, oh Deus, nós queremos, Senhor, a libertação e a cura. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo na nossa vida, no nosso meio, no meu coração. Que o Senhor esteja jogando por terra, Senhor, toda obra de engano, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, todo engano, oh Senhor, toda ilusão, em nome de Jesus, Senhor, mas vem, entra em providência, Senhor, toca nas nossas vidas no dia de hoje, manifesta o Teu poder, a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré, que o Teu nome seja glorificado na minha vida, na nossa vida, que o Teu Espírito tenha liberdade, que haja confissão, que haja arrependimento, que haja o deixar de pecado, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que o Senhor possa estar operando, opere, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, liberta, Senhor, de todo mal, de tudo que assola, de toda mentira do diabo, em nome de Jesus, de toda obra de engano. Desfaz, Senhor, todo laço de passarinheiro, oh Deus, todo laço de morte, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Mas opera o Teu milagre nesse dia, opera o Teu milagre na nossa vida. O Senhor conhece esse coração que ora comigo, o Senhor sabe o que vai no interior dessa vida, o Senhor sabe do que essa pessoa precisa. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nós extraímos poder do Senhor, virtude do Senhor no dia de hoje, e como aquela mulher, Senhor, alcançou graça, e ela foi curada, Senhor, daquela hemorragia, traz cura para a nossa vida, traz libertação para a nossa vida, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus, repreenda o espírito de rebelião, Senhor, oh Deus, nós não queremos ferir a Tua santidade, nós sabemos que, ó Pai, não tem bênção em ferir a Tua santidade e nem se rebelar contra o Teu reino, o Teu governo. Senhor, perdoa o meu pecado diante do Senhor, em nome de Jesus, que eu não transfira as minhas responsabilidades para ninguém, que eu não transfira a responsabilidade da minha culpa para diabo, para inferno, porque o pecado é escolha, o pecado sou eu que decido e escolho pecar. Oh Deus, o diabo não peca no meu lugar, o diabo não me obriga a pecar. Senhor, eu peco porque eu quero, então perdoa o meu pecado porque eu não quero pecar, e traz cura, traz libertação, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nós entregamos esse seminário nas Tuas mãos. Oh Senhor, cremos que até amanhã o Senhor vai gerar algo novo, o Senhor vai fazer algo novo, vai acontecer algo novo nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. As portas das nossas cadeias espirituais serão abertas e nós seremos livres, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Perdoa o meu pecado nessa noite, Senhor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Você recebe aí? Amanhã, 9 horas, eu estou esperando por você para nosso encerramento. E Deus tem algo para a sua vida. Nós não estamos aqui à toa. Deus te trouxe porque Deus vai fazer algo novo na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.